Roberto, tem algum exercício, assim, dando uma palhinha do teu curso, tem algum exercício que a gente pode, de repente, minimizar esse comer emocional aí? Você tem alguma coisa que você pode falar pra galera em relação a isso? Uma que eu falo muito, né? Uma que eu sempre comento muito, assim, com o pessoal. Tudo depende da técnica, ela depende do contexto. Se você estiver no contexto errado, aquela técnica pode não funcionar. Técnica é facilitador e não milagre. Você não irá superar uma compulsão alimentar com técnicas. É tratamento emocional. Mas a técnica pode ser um facilitador, né? A própria terapia cognitiva comportamental é conhecida muito pelas técnicas que ela vai apresentando. Então, eu preciso primeiro falar isso que eu estou falando agora, antes de sair falando técnica para o pessoal não ficar entendendo de forma errada, achando que é milagre e tal, né? Então, por exemplo... Fórmula mágica, para não dizer Fórmula como uma fórmula mágica. mágica, Todo mundo né? quer isso, né, cara? Todo mundo quer uma fórmula mágica. Todo mundo quer, né? Isso aí chama muita atenção, né, do ser humano ali. Né? E se frustra, sabe? Então, assim, uma que eu gosto bastante é no contexto assim, vamos imaginar que você esteja de boa, você tá assim, num dia tranquilo, inocente, de boa. Aí, do nada, você chega em casa, aí vem aquele pensamento assim, ó. Tem biscoito no armário. É tipo um diabinho assim, um capirotinho assim, é isso? Cara, você tá de boa, cara. Tipo assim, você tá tranquilo, sabe? Você só quer viver, você tá ali de boa. Pô, aí vem aquela mente, na sua mente vem aquele pensamento assim, ó. Tem biscoito de chocolate no armário. Aquela vozinha assim, pá, cara, naquela hora ali, você não consegue mais pensar em nada. Você fica ali tentando desviar a atenção, pensando, tentando fazer qualquer outra coisa, mas aquilo lá fica martelando na sua cabeça, você não sabe o que fazer, até que chega uma hora que o pessoal vai lá, né? Desiste de ficar resistindo àquilo, vai lá, come logo, depois fica frustrado porque comeu exagero. Então, nesse momento, existe uma técnica que eu chamo assim de tá bom, daqui a pouco eu vou. O que é isso? A gente tem que entender a essência ali dessa técnica. Eu lembro muito de um episódio meu mesmo, tá? Eu tenho uma bebê, né, de 10 meses, uma filha de 3 anos. E aí, num do mêsversário, desses mêsversários assim da minha filha, pô, cara, é brabo, né, cara? Você tem mêsversário todo mês, você tem lá, ó, bolo na tua casa, tem docinho na sua casa, tem um monte de coisa. E aí eu lembrei, assim, eu tava estudando um dia, lendo um livro, assim, tal. Aí veio assim na minha cabeça, tem docinho na geladeira. Cara, naquela hora eu comecei a me desconcentrar, sabe? No que eu tava lendo, não conseguia mais me concentrar, tem docinho na geladeira, tem docinho na geladeira, e agora... Aí eu lembrei dessa técnica. Aí naquela técnica eu falei assim, né? O segredo é não dizer não. Não dizer não. Nesse exato momento em que seu cérebro sugere o alimento, quando você começa a querer medir força contra o seu cérebro, quem entra em cena mais ali é o seu cérebro emocional. Existe realmente uma alteração de fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo começa a se concentrar todo na região do sistema límbico. Naquele exato momento que o fluxo sanguíneo se concentra no sistema límbico, há uma diminuição expressiva das atividades do córtex pré-frontal, que é a região do seu autocontrole. Então não é porque você é fraco ou porque você não tem força de vontade. É porque biologicamente o seu cérebro, inflamado ali na região emocional, impediu você de racionalizar, impediu você de ter autocontrole. Você humanamente, naquele exato momento, você não tem as atividades realmente que você precisa em termos de autocontrole. Então, você é impelido ali, parece que um ser sobrenatural te leva, te faz sair da cadeira e você vai igual um doido ali para a comida comer, né? E aí, nesse ímpeto ali, nessa ideia de não dizer não ficar querendo medir força, você vai falar assim, ó, tá bom. Ou seja, houve uma aceitação ali daquela vontade. Aí você fala assim, ó, daqui a pouco eu vou. Como assim daqui a pouco eu vou? O cérebro, ele odeia ser negado. Por exemplo, eu falo pra você assim, não pensa numa cadeira branca agora, cara. Não pensa em estrogonofe. Não pensa em estrogonofe. Cara, na hora ali, você vai pensar. Mas quando você entende, você aceita, você recebe aquele pensamento, você acolhe, já é outra história. Tipo assim, tá bom, tá bom. E ele gosta de negociar. O cérebro gosta de negociar, de ter uma negociação. Então, tipo assim, ó, deixa primeiro, foi que eu comecei a conversar comigo mesmo. Deixa primeiro eu ler esse parágrafo, essa página aqui inteira. Depois
daqui a pouco eu vou. Então a técnica, tá bom, daqui a pouco eu vou, né? Daqui a pouco eu vou. Aí senti assim uma aceitação interna, tá bom? Eu comecei a ler aquela página. Aí todo mundo acha, né? Terminou de ler aquela página, aí depois não senti mais vontade. Não, senti. Terminou aquela página ali, aí continuou assim, ó, docinho na geladeira. Eu falei, tá bom, já tô indo lá, mas o capítulo tá quase terminando. Rapidinho, deixa eu só ler o capítulo ali. Aí fui lendo o capítulo. Quando terminou o capítulo, eu percebi que já estava um pouquinho mais baixo, né? Aí eu fui lendo um pouquinho mais, ou seja, foi passando o tempo e eu fui conseguindo entrar num flow, né? Numa distração interna com outro tipo de estímulo. E aí foi acontecendo um fenômeno que acontece no nosso cérebro mesmo. O que acontece? Como tem pouco tempo de vida, o cérebro emocional, os estímulos, os impulsos furiosos que existem dentro da gente, eles duram poucos minutos. Aí pega 10, 20 minutos. Em média, eles têm essa duração de impulso ali furioso, né? E aí, naquele momento, enquanto eu estava meio que trabalhando e negociando comigo, direcionando a minha atenção para outro estímulo, se você pegar um gráfico, os primeiros minutos eles tendem lá em cima a intensidade do impulso e depois ele vai tendendo a descer. Quando ele desceu o impulso, as atividades do córtex pré-frontal vão voltando. Eles vão chegando de novo, vão retornando e você começa a pensar de novo racionalmente e consciente. Então, assim, eu comecei a sentir que eu estava retomando o meu controle e eu consegui, naquele episódio ali, não comer, assim, de forma exagerada, né? Você acabou de assistir um corte do podcast A Vida é um Caos. E para você assistir o episódio completo é muito simples, é só você pegar o link que está aqui na descrição deste vídeo. E se você tem um canal de corte e quer usar o conteúdo do podcast A Vida é um Caos, fique à vontade. A única coisa que eu peço é que você coloque o link do episódio completo na descrição.